Olá pessoal, tudo bem? Jailson Sena para o canal Expira, o programa Economista.com. Neste programa a gente debate um pouco sobre política nacional e internacional, sobre filosofia, ideologias, cultura, enfim, tudo aquilo que de certa forma impacta a sociedade, dando evidentemente ênfase nas questões econômicas, porque afinal de contas o programa se chama o Economista.com. Pessoal, neste programa vamos falar do modelo conservador do Bolsonaro, que é o que nós temos para hoje, sua implementação inicial e possíveis fases posteriores de estruturação deste modelo. Primeiro, é importante dizer que a transformação do Brasil não é um processo fácil. Não faremos isso da noite para o dia. O trabalho é árduo, intenso e requer bastante esforço e sacrifício. Teremos muitos avanços, mas também vamos sofrer derrotas. O inimigo não vai nos deixar descansar um só dia. O ano de 2019 para Bolsonaro e o seu governo foi positivo. Muitas das promessas de campanha foram colocadas em prática, as bases da transformação foram lançadas e interessantes resultados foram apresentados. Sem dúvida, foi um grande ano. O principal resultado foi a reversão do processo corrupto e mentiroso construído no Brasil sob a alcunha do que foi chamado de presidencialismo de coalizão, mas na verdade se chama desculpa para roubar a nação. Esse processo foi desconstruído, embora o sistema e seus stakeholders ainda estejam presentes e lutando para não largar a vida fácil que o dinheiro público lhes proporciona. Nessa história toda também tem um outro lado. É claro que há críticas ao modelo e atitudes do Bolsonaro e do seu governo. Ninguém é perfeito. Há erros sim em algumas ações, mas as virtudes são maiores que os vícios ou defeitos. E a partir desse sucesso em 2019, podemos traçar as bases do modelo conservador de desenvolvimento e que depois vai gerar crescimento econômico e social. Vou mostrar 4 características importantes, pilares do modelo conservador de desenvolvimento brasileiro. Isso aqui não é para afirmar posição, é só para abrir uma discussão, promover o debate e você aí do outro lado tirar as suas conclusões. Vamos lá? Os 4 pilares do modelo do desenvolvimento conservador brasileiro. Primeiro pilar, sim, nós precisamos de uma tecnocracia. No Brasil de antes, dominado pelo esquerdismo e social-democracia, vivíamos sob intensa e pura politicagem e política. Com Bolsonaro ainda existe muita política, é evidente, mas nós estamos chegando a um nível técnico melhor. Houve eliminação quase que total da politicagem e menos política e os resultados apareceram. Você precisa ser um técnico especialista, ter conhecimento, domínio e competência em alguma especialidade, em alguma área. Bolsonaro nomeou ministros e auxiliares com base em critérios técnicos. Ainda que a política tenha influência, o critério técnico tem que ser preponderante. Isso tem que virar comportamento padrão. Menos política e mais técnica na composição de equipes e no desenvolvimento de políticas públicas. E olha, não só na esfera da presidência ou do governo, mas fazer isso também nas nossas organizações, empresas e etc. Segundo pilar, sim, nós precisamos de uma ideologia. Senhoras e senhores, quem não tem uma ideologia vai ser vítima de uma. A ideologia nos dá sentido de grupo, sentido de ideias, sentido de conexão, valores que são importantes e faz nos ver além das pessoas. Essa é uma das fraquezas que o governo Bolsonaro tem. Não há em torno do corpo e em toda a equipe uma base ideológica. Ainda não temos um orgulho de dizer que temos um governo conservador. Veja, vimos 2 ministros populares sair do governo, Mandetta e Sérgio Moro. O governo não parou por conta disso. Havia uma narrativa de que o governo sentiria impacto, perderia popularidade. Mas veja, são 2 ministros com visões progressistas em política, não alinhados à ideologia conservadora. E mesmo sofrendo impacto, o conservadorismo bolsonarista se manteve forte. Isso quem faz é a ideologia. Você pode criticar a ideologia do Olavo de Carvalho, o modelo de conservadorismo que ele tem, mas olha como o grupo dele é extremamente unido, consistente, forte e produz resultados que incomodam a chamada extrema imprensa, inimiga do governo. Precisamos estudar, dominar o que é ser conservador, seus valores e práticas e entrarmos na guerra política e cultural.
Terceiro pilar, precisamos sim ter uma religião. O Brasil é o maior país católico do mundo e tem um grande número de evangélicos. Há uma previsão que em 2032 o número de evangélicos superará o número de católicos. De qualquer forma, entre católicos e evangélicos, somos 80% da atual sociedade brasileira. Pergunta: por que então vivemos sobre preceitos pagãos e ateus? Não tem lógica. A religião é a busca pela transcendência, pelo sagrado, pela conexão com algo que é maior que nós. Resultado prático disso, nos tornamos mais fraternos. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo cria sentimento puro e perfeito que nos faz melhores, que nos faz integrantes de um todo, irmãos na construção de um reino onde há paz e fraternidade. E finalmente, quarto pilar, precisamos de um modelo econômico e o melhor dele, sem dúvida, é o liberalismo econômico. Mais sociedade e menos Estado. Mais liberdade, livre iniciativa e defesa da propriedade privada. Menos intervenção estatal na vida privada. Precisamos de um Estado enxuto. Olha o termo, Estado enxuto. Erraram ao criar o termo Estado mínimo, porque deu a ideia de menos atenção, menos assistência ou desatenção às camadas sociais mais fragilizadas. Precisamos de um Estado enxuto, no sentido de ter uma estrutura que seja suficiente para ser eficiente, focalizado na resolução dos problemas e não na criação de estruturas para tentar resolver problemas. Precisamos de mais liberalismo econômico com um Estado enxuto, porque com isso derrubamos o esquerdismo radical, que precisa de um Estado gigante para implementar suas agendas. Também não podemos aceitar que os conservadores tenham certo saudosismo com relação a modelos de capitalismo de Estado, vigentes durante o período que foi chamado de ditadura militar, principalmente porque o governo Bolsonaro tem uma forte conexão com os militares. Nada de modelos keynesianos, que é o modelo do Lula, da Dilma e do Ciro Gomes, que aumentam o Estado e a dívida pública e, no fim, não chegamos a lugar nenhum. Esses são os 4 pilares do modelo conservador bolsonarista, apresentados aqui. 1. Tecnocracia, supremacia técnica, especialização, diminuição da política, eliminação da politicagem e desenvolvimento baseado em técnicas. 2. Uma ideologia que nos una, que nos dê um norte, modelo de comportamento ético. 3. Religião, conexão com o todo, com o sagrado, transcendência. E 4. Liberalismo econômico, com um Estado enxuto, eficiente, suficiente para entregar as demandas da sociedade e uma sociedade livre que se responsabilize pela resolução dos seus próprios problemas. Esses são os 4 pilares do modelo conservador bolsonarista. Esses pilares devem ser as nossas bandeiras. E daí, existem fases de implantação. Eu vejo 3 fases que eu vou apresentar agora. Primeira fase, estruturação conservadora mínima viável, que permitisse disputar e conquistar o poder, ou seja, vencer eleições. Essa fase já foi realizada. Está aí o governo Bolsonaro. Um governo conservador já é realidade. Segunda fase é a que estamos vivendo. Estruturação básica que dê sustentação ao governo e condições de governabilidade. Sabemos que o Estado brasileiro está todo aparelhado e que existe ainda na sociedade brasileira um grande número de progressistas e esquerdistas que vão tentar desestabilizar e, se possível, derrubar o governo. A eleição do Bolsonaro é vista por alguns analistas como um ponto fora da curva, uma falha e que não vai se concretizar. O teatro das tesouras quer voltar ao cartaz na política brasileira. É preciso uma estruturação básica, associar pessoas em apoio à causa conservadora para dar suporte ao governo e planejar uma nova vitória conservadora em 2022, porque aí vai acontecer a terceira fase. E a terceira fase é fincar definitivamente a bandeira no solo, uma estruturação efetiva, quando existir uma base claramente conservadora na sociedade, e aí será natural que os políticos comecem a construir partidos conservadores. Teremos uma imprensa conservadora e etc. Em economia é assim, se há demanda, vai aparecer a oferta. Isso, ao meu ver, vai acontecer no segundo mandato do Bolsonaro,
Por isso é necessário vencer em 2022, porque a partir daí haverá uma discussão sobre novas lideranças além do Bolsonaro. Outros partidos, coligações, estruturação definitiva nos estados. Partidos democráticos com base conservadora que adotem novas práticas, como os modelos de primárias americanas, por exemplo. Sabemos que Bolsonaro tem falhas, erros, vícios até, mas é o que tem para hoje. Temos que criticar para corrigir, para melhorar, temos que dar o nosso apoio onde for necessário para construir uma vitória em 2022, porque aí uma nova fase começa. No momento, temos de lutar todos os dias. E aí, evidentemente, tomar aquele cuidado para não virar um PT, partido de um cacique só, e sim um partido com uma estrutura ideológica forte e com um senso de democracia e liberdade bastante fortes. Apesar do Brasil acima de tudo e Deus acima de todos, temos uma luta diária e constante. E o lema dessa luta é seguir sempre em frente, retroceder nunca, render-se jamais, abandonar o barco, nem pensar. Hashtag simples assim.